Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou missionária da Comunidade Católica Reviver, sou casada com o Aloísio e estou à frente, né, desse programa voltado para a mulher. Eu me chamo Jéssica, sou psicóloga, né? Atuo pelo viés cognitivo-comportamental. E daí hoje a gente está aqui para falar sobre um tema muitíssimo importante, que é um tabu ainda, né? E aí com o Setembro Amarelo isso se faz mais evidente, essa comunicação e todas as informações sobre esse tema que é tão necessário, principalmente para os dias que nós temos vivido, né, gente? Pós-pandemia, assim, tudo teve uma reviravolta, né? Foi um marco, antes pandemia, depois pandemia, como que se configurou a vida depois disso, a vida social, né? A forma da gente se enxergar nesse mundo, nesse contexto. Então, é um tema muito importante para que a gente converse, né? Então, tem mais gente chegando por aí, que bom que vocês estão por aqui. Faz muito sentido ter vocês por aqui, porque pode ser que você esteja passando por essa situação, pode ser que você conheça alguém, está aqui para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, para conversar com alguém, que seja seu amigo, né, ou alguém que você convive, que você estima muito, e quer saber também como ajudar essa pessoa. Então, que bom, faz muito sentido ter você por aqui nessa terça-feira, tá? Seja bem-vindo aí todo mundo. Mas eu, antes mesmo de fazer a primeira pergunta para você, eu mencionava com o Aloísio, meu esposo, que você também já iniciou falando também aí, como isso é ainda, né, um tabu, falar sobre esse tema, essa prevenção ao suicídio, mas é interessante a gente olhar na perspectiva de que é importante conhecer sobre o assunto, tomar conhecimento, para você poder se colocar à disposição de ajudar e também de refletir, peraí, onde eu estou, né, diante dessa situação aí que está sendo apresentada, essa bandeira levantada. E eu não posso deixar de falar, claro, para nós que somos cristãos, estamos também vivendo aí o setembro, mês da Bíblia, né? E eu pedi ao padre Roberto que fizesse um vídeo, ele fez com tanto amor e carinho, fazendo esse link mesmo, né? A igreja está aí, né? Setembro amarelo é todo dia, da mesma forma que o setembro, mês da Bíblia, é todo dia, porque a palavra é vida, né? Então, mais uma vez aqui, eu quero fazer esse link da importância que é falar da vida, da importância da vida, e falar sobre esse assunto também é falar, né, do valor que a vida tem. E eu queria, Jéssica, para início de conversa, que você nos falasse um pouquinho sobre o que é esse setembro amarelo, né? Para a gente situar aí. Bom, a Ju questiona, né, e Isso. pergunta o que é o Setembro Amarelo. A gente escuta muita coisa aqui pela internet, vê nas divulgações também sobre o assunto, mas é importante a gente reforçar, né? Então, o que é o Setembro Amarelo? É uma campanha de prevenção, né, ao suicídio. É uma campanha que começou aqui no Brasil em 2015, mas já é uma campanha startup mundialmente, né? E aí a gente adaptou em setembro pelo fato do dia 10 ser considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, tá? O assunto é muito delicado, mas é um assunto muito importante. Tanto é que quando a Ju me perguntou, Jéssica, qual é o tema que a gente vai colocar na live, né? Vai ficar Setembro Amarelo? Como vai ficar? Daí eu disse, Ju, pode colocar Setembro Amarelo é todo dia, né? Porque é um assunto que se starta em setembro, né? Que tem maior popularidade em setembro, mas é um assunto que a gente precisa falar todos os dias, né? Na nossa roda de amigos, com os familiares. Gente, as pessoas enfrentam guerras interiores a todo momento.
E o quanto é essencial a gente se fazer ouvido, mas ouvido com qualidade, para escutar as necessidades de cada pessoa, né? Então, assim, é de ser mesmo empático com a situação que o outro vive, né? Então, a gente escuta muita coisa, vê muita coisa pela internet, mas a informação segura e coerente, daí a gente precisa, né, ir nas fontes corretas. Então, Setembro Amarelo é isso, é um mês onde a gente fala sobre a prevenção do suicídio, tá? E aí, falando em dados confiáveis, né, eu quis trazer 2 dados aqui para vocês. A OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela estima que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida neste nosso planeta, né? Em algum lugar, né, deste nosso planeta. E um outro estudo é que essa situação, né, esse fato, ele ocorre entre jovens entre 15 e 29 anos. É a segunda causa maior de morte, de suicídio. Então, assim, é um tema que a gente precisa falar, tá aí, caramba, a cada 40 segundos uma pessoa retira a própria vida. Então, não tem que ser um tabu falar sobre isso, né? A gente tem que ter as informações corretas de saber como auxiliar alguém e até se a gente vivencia isso também, né, como seguir a nossa vida, né? Então, um dos maiores, assim, riscos, né, de indivíduos com risco, a gente sabe que são pessoas com transtornos mentais, né? Então, depressão, esquizofrenia, né, alguns transtornos mentais mais graves são pessoas com maior predisposição ao suicídio, mas isso não é exclusividade. Então, talvez, né, a pessoa não tenha nenhum transtorno, mas passou por uma situação muito traumática na vida. Um exemplo, o bullying, né? A gente viu uma situação aí, acho que tem 1 mês ou 2 meses, não me recordo, que o rapaz, não me recordo muito bem o caso, tá, gente? Que ele sofreu bullying por conta de uma questão sexual e daí ele retirou, né, a sua vida. Então, pode ser uma questão relacionada a um trauma, pode ser, né, uma predisposição mesmo de um transtorno mental. Além disso, tem outras situações do contexto social. Então, uma questão relacionada a desemprego, a dívidas muito grandes, ou ao distanciamento social. Então, todos esses fatores interferem, né, para que a pessoa tome essa decisão pelo suicídio. Então, diante desse cenário, fica claro e evidente que esse assunto precisa vir à tona. Então, não somente em setembro, né? Por isso que o nosso tema aí é Setembro Amarelo é todo dia. A gente precisa falar sobre esse assunto todos os dias. É um tema, né? Apesar de ser um problema de saúde pública, a gente percebe ainda alguns gaps, mas é importante que a gente procure informações sérias, precisas, para que a gente auxilie as pessoas, né? Então, nesse mês de setembro tem esse foco, mas a gente precisa falar sobre esse assunto todos os dias. É verdade. Você falava aí, eu lembrei de um caso, também não me recordo o ano, mas ele teve muita repercussão, do rapaz ou homem, eu não me lembro, não recordo a idade, em que ele entra na igreja, igreja católica, e estava tendo, creio, uma celebração lá, ou missa, e ele entra com uma latinha de cerveja e senta no banco, e ele toma a latinha e depois tira o revólver e tira a sua própria vida, né? E aí surgiu, né, vários debates em torno disso aí, mas como que reafirma isso que você terminou de falar aí, a necessidade de falar, porque hoje nós estamos muito... eu fico imaginando a gente olhando muito para o celular, né, Jéssica? Olhando muito para a gente, assim, a gente não olha para o lado muito, não olha para frente, não olha para o olhar, não vê o outro, né? A gente está aí nessa vida, nessa correria, e então a gente deixa de perceber o outro, de falar e de ouvir, né? E perceber o outro é muito difícil quando a gente está nessa, como que eu posso dizer, nessa doença
contemporânea aí, que a gente está muito voltado, né, no eu, no termo, vamos dizer assim. Como isso é triste, né? Mas como que é necessário a gente conversar. Isso. E é só quando a gente desacelera para a gente, eu falava, né, desse olhar empático, é só desacelerando, né? Parece que a gente está sempre numa corrida maluca, né? E a gente está correndo e às vezes em busca, correndo atrás de um nada, né? Correndo e quando você percebe você está ansioso, está cansado. Isso foi assunto da última live que a gente fez. Né? Então, se você está chegando por aqui agora, tem uma outra live que nós falamos sobre ansiedade, medo e cansaço, que são situações que estão muito presentes, né, na nossa realidade atual. Então, é necessário parar, enxergar o outro de uma forma diferente. Né? Então, nosso convite também hoje é esse. Né? Isso. E eu queria perguntar para você, se abordar um pouquinho para a gente aí, você tem falar de suicídio é um tabu. A gente escuta, né? Essa frase sempre, é um tabu, é um tabu. Tá, mas por que ainda é um tabu? O que você tem para nos dizer aí, Jéssica? Para nos ajudar a trabalhar isso em nós, né? Para a gente mudar, tem que parar, tem que dar um basta, né? Tem que deixar de ser tabu, né? Ô, Ju, existe uma grande dificuldade em nós, enquanto seres humanos, em falar sobre morte. Morte é um assunto muito tenebroso, muito desconfortável, é um assunto difícil para a gente conversar. Morte em geral, porque morte envolve dor, morte envolve perda das pessoas que eu amo, dependendo da forma como ela acontece, né? A dor ela é ainda maior. Pelo menos aqui, eu acredito que com você também, com as pessoas que nos acompanham, quando a gente está junto ou conversando sobre um assunto, que o assunto sobre morte ele é evidenciado, daí, né, a gente tem algumas coisas do senso comum de, não, vamos bater na madeira, né, bem senso comum isso, vamos bater na madeira, vamos parar de falar sobre esse assunto, vamos mudar de assunto. É um assunto que a gente tenta evitar, que a gente não quer falar, é um assunto desconfortável. Aí vamos imaginar falar sobre morte, mas falar sobre alguém que tirou a sua própria vida. Juntou dois assuntos muito desconfortáveis. Então, a tendência das pessoas é evitar. Eu não quero muito falar sobre esse assunto. Né? Ao mesmo tempo que eu quero entender como isso funciona, porque eu sei que tem pessoas que passam por isso, eu também passo, mas eu não quero falar sobre isso. É um assunto que eu não quero tocar. Então, geralmente, né, é um tabu porque a morte ela envolve esse desconforto. E algumas pessoas também não falam sobre suicídio por medo ou por receio de incentivarem, né, o suicídio. Ah, não, eu não vou perguntar para ele ou para ela se já passou pela cabeça em se matar. Né? Ou eu não vou ficar comentando esse assunto aqui em casa, ou eu não quero falar sobre isso, porque vai que isso acontece. E aí, gente, quando a gente não tem as informações, geralmente quem está nesse quadro, a pessoa se vê sem total saída. Ela não enxerga mais nenhuma saída, não existe nenhuma outra alternativa. Se não tem quem auxilie de fato, vai ficar difícil, né? Vai ficar muito difícil. Então, tem que falar, tem que perguntar, né? Esses dias numa consulta, né, de uma pessoa específica, a gente sempre, né, dependendo do caso, faz a pergunta: você já tentou suicídio? A pessoa se sentiu totalmente desconfortável. Por que você está me perguntando isso? Eu falei, eu preciso saber, né? Até para conduzir o seu tratamento de uma forma. Então, assim, existe até uma própria rejeição da pessoa de querer falar sobre esse assunto ou de trazer esse assunto à tona. Então, gente, nós precisamos quebrar esse tabu. Como vários outros assuntos são, por exemplo, sexualidade, né? Outros assuntos são, a gente
clareia isso, traz à luz com informação precisa. É falando, não é escondendo o assunto. Esconder, não querer falar, achar que é desconfortável, não resolve a situação. Resolve falar. Resolve colocar para fora, né? Entender o que está acontecendo. Mas se esconder não resolve a situação, né? Ô, Jéssica, outro dia eu via, né, um podcast da PASCOM, né, Pastoral da Comunicação, que está em milhares de comunidades, né, paróquias, das dioceses do Brasil, e eu fiquei, assim, eu fiquei tão interessada no podcast, porque a maneira como foi abordado, com tanta tranquilidade, falando justamente sobre essa questão, né, do suicídio enquanto um tabu. E eu até anotei aqui, para eu não esquecer o nome do padre, é o padre Lício Araújo Vale. Então, ele tem um trabalho que ele desenvolve, que ele estuda sobre essa questão, né, da prevenção ao suicídio, quanto é necessário ser falado no ambiente eclesial, não só, né, no meio, na sociedade secular, no ambiente eclesial, na igreja, falar, abordar. E ele dizia o seguinte, né, que o lema do Setembro Amarelo é falar é a melhor solução. E ele dizia assim, que ele, sobre esse tema, né, quando você conhece, você tem condições, então, de acolher, né, ajudar quem sofre e também ajudar a prevenir, né? Então, pensa bem, são mitos, né? Eu até abordei em algum post, né, do programa aí, são mitos, isso aí mesmo que você falou, não vou falar, porque senão, né, eu posso estar incentivando. Mas enquanto mais eu verbalizo, né, e tomo consciência do que é esse fantasma, né, que está desde muito cedo na cabeça da gente, que é a morte, e ainda mais dessa forma, mas a gente vai, então, poder ajudar, né, o outro. Repito aqui isso, né, a possibilidade de poder estar ajudando. Agora, nos ajude agora, o Jéssica, falando em ajuda, nos ajude agora. Como, Jéssica, nós podemos auxiliar alguém que necessite de ajuda? Ô, Ju, esse trecho que você trouxe foi tão providencial. E olha que a gente não combinou aqui o que a gente diria, né? A gente só tinha o tema. E aí olha como que as coisas se encaixam, né? De falar, de não esconder. Vamos falar sobre, né? Vamos falar que aquilo que é dito, né? Tem mais possibilidade de ser resolvido. Então, vamos falar. Mas era só um comentário que eu queria dizer, fecha parênteses, tá? Mas quando você me pergunta como fazer para ajudar alguém, né? Então, você que nos assiste, você conhece alguém que está passando por essa situação, que já pensou em tirar a vida, ou que está por essa situação, né? Como auxiliar, então? O suicídio, ele pode ser prevenido. A OMS fala que 90% dos casos, né, se tivesse tido uma intervenção com qualidade, 90% dos casos a gente consegue prevenir. Então, opa, tem esperança, né? Tem uma solução, existe esperança. Então, eu acho importante a gente começar primeiro por aquilo que não devemos fazer. Porque na hora de querer ajudar, de querer resolver uma situação, às vezes a gente coloca os pés pelas mãos. E ao invés de ajudar, a gente acaba atrapalhando. Então, vamos falar primeiro o que a gente não deve fazer, para depois o que fazer. Eu separei algumas frases aqui, que geralmente a gente costuma escutar muito. Então, às vezes eu vou tentar ajudar e eu falo assim, isso é frescura. Quem fica ameaçando que vai se matar, se mata de uma vez. Você está fazendo isso para chamar atenção. Então, uma frase, né? Às vezes a pessoa está tentando ajudar
E aí diz essa frase, isso não ajuda, isso só piora, né? Uma outra frase, eu já passei por isso que você está passando e não tive trauma nenhum. Eu consegui vencer, né? Então, assim, não sei por que você não está conseguindo, né? Depois você vai me falando, Ju, se você já escutou algumas frases assim, tá? Uma outra frase é: você precisa olhar isso com outros olhos, é só pensar positivo, pensa positivo, que dá tudo certo. Ou então é falta de Deus. Ah, não, tá faltando Deus na sua vida, né? Para quem é cristão, ah, tá faltando Deus na sua vida, você não tem Deus, por isso que você quer se matar, né? Ou se é alguma falta de alguma crença religiosa que a pessoa tem. Gente, quem nunca já escutou essas frases, né? Frescura, tá faltando Deus na Com sua certeza. vida. Você já escutou alguma outra frase, Ju, parecida com essas que eu falei? Você se recorda de alguma? Jéssica, eu vejo assim, muita dessas aí, né, que você falou. Uma também é muita questão de que está querendo chamar a atenção, mas na verdade, né, não queria, ou enfim. E isso é muito sério, porque você falou uma frase aí que eu fiquei pensando assim, a gente pode colocar um fardo na pessoa tão pesado que porque cada uma pessoa, ela é um indivíduo, uma história, né? Ela é uma pessoa que ela é inteira, tem uma história pessoal. Não tem como eu medir o sofrimento do outro e entender. Só Deus pode entrar, né, na alma, na nossa alma, no nosso interior para saber. E, claro, diante de um profissional, de uma ajuda, poder colaborar com essa pessoa. Então, quando a gente fala, a gente tem que pensar, acho que não é 1000 vezes, não é 10.000 vezes. Então, se a gente não tem o que falar, é melhor que a gente permaneça em silêncio. Porque o peso que a gente... Gente do céu, E é a muito gente triste. e às vezes é isso. Talvez a intenção seja a melhor, a intenção seja ajudar, Isso. mas a gente acaba atrapalhando. Então, tem coisas que a gente não fala, né? E é exatamente isso que a Juliana falou. Eu coloco um fardo ainda maior. Qual que é a sensação que a pessoa tem de inutilidade? Então, nossa, se a pessoa pensa isso tudo de mim, né? Então, assim, é melhor mesmo eu acabar com todo esse sofrimento. Então, o fardo que se coloca sobre o outro, e a Beatriz diz que está sem som. Bia, está sem som? Eu ou a Ju? Quem que está sem som? Vai Diga dizendo. aí, meu povo. Senhor, ajuda-nos. E aí, a gente coloca um fardo ainda maior. Então, essas frases a gente retira, a gente não diz, né? E aí a Juliana disse algo importantíssimo que é: cada pessoa tem uma história única. Não adianta eu querer mensurar aquilo que eu sei, aquilo que eu dou conta, aquilo a partir das minhas histórias, e encaixar aquilo na vida do outro. Então, olha, eu dou conta, então você também tem que dar, né? Cada pessoa enxerga as situações da vida de uma forma. Isso não significa que a pessoa é mais forte ou menos forte. Inclusive, eu nem gosto desse conceito, né? A pessoa é forte, a pessoa dá conta. Não. A Ziza fala algo muito interessante, a Ziza também é psicóloga, ela fala: cada um enxerga ou faz, né, as coisas de acordo com aquilo que dá conta. Então, aquilo que eu dou conta, eu vou vivenciar. O outro dar conta de outras coisas diferentes que eu dou ou não conta. Então, a primeira coisa é enxergar de forma empática, né? Retirar as suas expectativas sobre aquela pessoa. A gente deposita muitas expectativas, né? Então, as expectativas são nossas, inclusive. Então, a gente disse do que não fazer, né? Mas então, o que fazer? O que fazer então? Já aprendi que tem
coisas que é melhor não falar, mas tem coisas, então, que eu devo fazer. O que é, Jéssica, que eu devo fazer? Primeira coisa, né? Acolher a história do outro, incentivar que o outro fale, se o outro está fechado, né? Por exemplo, em casos graves de depressão, a pessoa fica muito apática, não quer falar sobre o assunto, então seja você, né? A pessoa que vai atrás, que puxe conversa, não de forma a, né, a criar resistência, mas de forma acolhedora, né? Eu estou aqui com você. Então, trocar as frases, né, aquelas que a gente falou antes, por frases, eu estou aqui com você, nós estamos juntos, né? Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, pode contar comigo. E aí, incentivando essa pessoa de que as coisas têm solução, né? De que as coisas vão se clareando. Incentivar o diálogo, evitar comparações, né? Evitar comparar a situação que a pessoa está vivendo com uma outra pessoa. Ah, fulano também já passou sobre isso e fulano conseguiu sair, né? Isso pode, às vezes, piorar. Então, fale sempre sobre a pessoa, evite comparações. E chega um momento também, Ju, que a gente precisa incentivar a ajuda profissional, principalmente para quem convive com alguém assim. Sabe por quê, gente? Porque escuta é muito importante, incentivar todas essas dicas que eu dei. Mas vai chegar um momento que existe um limite entre até onde você consegue ir e vai passar uma fronteira que você não consegue ir mais. Que você não consegue ultrapassar essa barreira mais. Quando esse limite se estabelece, a ajuda profissional entra. Nessa hora em que você chega a um limite que você não consegue mais, você já incentivou, você já acolheu, você se já demonstrou próximo, ouviu sem julgar a história, você está ali inteiro com o seu coração, né? E com aquilo que você dá conta também de abarcar aquela história. Porque senão você começa a carregar um fardo, né, de uma situação que é do outro. Então, eu estou ali incentivando, eu estou ajudando, mas daí chega um limite que eu não consigo. Até para quem também está ajudando, e às vezes as pessoas se sentem frustradas. Ah, eu gostaria de fazer mais, eu gostaria que a pessoa me ouvisse. E Jéssica, é tão claro para mim, como que não pode ser claro para ela? Então, olha, chega um limite em que você ajuda, mas passou desse limite, é procurar ajuda profissional. É um profissional que vai auxiliar. Muitas vezes entra aí a medicação. Por vezes a pessoa ela não dá conta da terapia, entra o medicamento na história. Então, olha só, a gente passou para um outro patamar, né, de escuta. Esse acolhimento é muito, muito importante, mas chega um momento que passou dessa barreira, entra a ajuda profissional. Até para quem também dá um apoio, para que a pessoa, né, não fique com essa sensação de incapacidade. Nossa, eu não consigo mais ajudar. E aí a pessoa fica querendo ultrapassar essa barreira junto com o outro. E aí fica pesado para quem, né, tenta auxiliar também. Então, a gente tem que perceber esse limite. Até aqui, né, eu consigo auxiliar, ou eu consigo sozinho, ou estou passando por essa situação de depressão, né, ou com pensamentos suicidas, com ideias suicidas. Chega um momento que eu dou conta, chega um momento que eu não dou conta sozinho. Nesse momento que eu não dou conta sozinho, entra o profissional, o psicólogo, a psicóloga, para poder auxiliar no enfrentamento deste momento, dessa crise, né, deste momento. Ô, Jéssica, nesse mesmo podcast que eu estava assistindo, ouvindo, me chamou a atenção também uma frase que a psicóloga Maria Clara, ela é especialista em saúde mental, e eu dizia também com a Aloysio, meu esposo, porque eu já usei muito essa frase, você também, creio que já deve ter ouvido, e muitos dos que estão acompanhando, que eu preciso ser mais que ter. Então, eu ficava com aquilo, né, meditando, já escrevi posts relacionados a isso, mas eu não tinha ainda ido com muita fundura nessa reflexão.
e foi justamente essa visão técnica, né, dessa psicóloga que abriu uma janelinha, né, na minha cabeça. E aí eu escrevi um post e iniciei com a frase dela, que eu vou ler aqui agora, e eu queria que você depois comentasse. Ela diz da seguinte forma: precisamos lembrar que vivemos em uma sociedade do ter e não do ser. Eu tenho que ser forte, eu tenho que conseguir, eu tenho que dar conta. Muitas vezes eu sei o que eu tenho, mas eu não sei o que eu sou. E aí eu falei assim, eu viajei nisso, por quê? A gente corre o risco de pensar que o ter é ter coisas físicas, né? Eu estou muito apegada às coisas materiais, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho família, eu tenho. Mas a gente esquece de refletir um pouco mais fundo, que na verdade é o que nós estamos vivendo enquanto uma sociedade que, na verdade, sabe que tem, mas que não olha, né, para quem é a Juliana, quem sou eu, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí para a gente também, que é dentro disso que você está falando, né? Ô Ju, que frase bonita, que frase profunda para que a gente reflita. Que sensacional, amei, amei. Depois compartilha comigo, manda para mim aqui, gostei Sim. muito da frase. Há um tempo atrás, eu fiz um post no meu Instagram, depois de ter ouvido assim várias vezes durante a semana, eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso ser a minha melhor versão, né? Eu preciso estar ali, eu preciso estar inteiro, fazer a minha melhor versão. E daí eu fiz um post, porque aqui a gente escuta tantas coisas e a gente precisa ser crítico. É isso que você estava dizendo. Você sempre escutou, é melhor ser do que ter, mas você não tinha ido com profundidade sobre esse assunto. E quando você mergulhou, fez mais sentido para você e você descobriu coisas que antes não eram tão claras. Então, daí, depois que eu escutei durante aquela semana, eu preciso dar o melhor de mim, a minha melhor versão. Daí eu fiz um post, que aí depois vocês podem dar uma olhadinha, que é assim. Às vezes eu deixo a minha... Não vou lembrar a frase certa, mas nesse sentido. Às vezes eu deixo a minha melhor versão e eu utilizo a minha melhor versão possível. E não existe nada de errado nisso. A minha versão, ou a minha melhor versão, tirou folga hoje. E aí uma pessoa comentou Eu assim... vi esse post. Uma pessoa comentou assim comigo, Jéssica, não, mas tá, desculpa, mas tá equivocado, né? A gente sempre tem que buscar ser o melhor que a gente pode ser. Falei, olha, eu não estou dizendo sobre isso, eu estou dizendo que essa busca exacerbada por eu preciso ser bom, eu preciso ser o melhor, isso cansa. Isso dá estafa emocional e de tanto a gente querer se apresentar para a sociedade de uma forma, de querer estar bem o tempo todo, né? Dessa positividade tóxica, isso gera estafa emocional. Então a gente não precisa apresentar a nossa melhor versão todos os dias. A gente apresenta aquilo que é possível para aquele dia. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente não precisa apresentar a nossa melhor versão todos os dias. A gente precisa dar folga para essa melhor versão, às vezes, né? Oh, meu Deus, eu vi esse post e ele veio a calhar. Não, quando eu vi, eu falei assim, gente, oh, como nós temos que refletir. Mas aí você vendo como que também incomoda, né? Porque é o que você falou, já está impregnado, né, na mente das pessoas, já está sendo bombardeado o tempo todo que você tem. Né? Você tem. Ô, Jéssica, agora já vamos, né, finalizando já a nossa live, que graças a Deus está sendo maravilhosa, muito produtiva. Onde procurar ajuda, Jéssica? Ju, não entendi a sua pergunta. Repete, falhou para mim.
onde nós podemos procurar ajuda? Ótimo. Primeiro, antes de dizer onde a gente deve procurar ajuda, eu queria dizer uma coisa. Eu vou trazer aqui dicas, né, de locais, né, da gente procurar ou da gente oferecer ajuda para alguém. Mas eu queria dizer algo. Talvez quem nos acompanha aqui agora, ou quem vai assistir essa live depois, entrou, né, ou está assistindo com uma expectativa de: eu sou uma pessoa que já tentou suicídio, ou eu penso nisso atualmente, e daí eu vou entrar nessa live e eu vou ter todas as minhas respostas, né? Essa live é para você, essa live é para quem tem alguém que passa por isso, e que bom que você está aqui. Que bom que é você que está aqui. Ô, Ju, tudo nessa nossa vida que acontece, existe um propósito muito certo em tudo que acontece. Então, eu tenho certeza que quem está aqui nos ouvindo e quem assistirá depois, é porque devia estar aqui, é porque tem que ouvir isso. Então, talvez você que está passando por uma situação muito, muito conflituosa, que não enxerga saídas, que está tudo tão obscuro, e que você não encontra nenhuma alternativa, e talvez você entrou nessa live e querendo ouvir algo que acalentasse o seu coração ou que te deixasse mais tranquilo, eu tenho algo importante para te dizer. Você não terá todas as respostas aqui. Desculpa te frustrar, ou desculpa se você teve uma expectativa, né? E daí você entrou e disse: olha, estão me dizendo que eu tenho que procurar ajuda, estão me dizendo, né, que isso é importante, e é isso mesmo. É por isso que você está aqui. É por isso que você está ouvindo essa live, ou vai ouvir depois, se você está nos ouvindo depois. Não existe receita de bolo ou um padrão onde eu diga aqui o que tem que ser feito e distribua isso para todo mundo. Cada pessoa, e a Ju disse antes, tem uma história e uma individualidade, uma subjetividade tão específica e tão bonita, que isso só é colocado à mostra, às claras, no atendimento psicológico. Então, tem que buscar ajuda. Né? Aqui a gente trouxe dicas importantes, falou sobre a importância de falar sobre esse assunto, mas o seu caso em específico precisa ser tratado em específico, né? Então, é sobre isso, antes de dar as dicas que eu queria dizer. E para você também, né, que está aqui nos escutando, que quer repassar essas informações com alguém, então, vai aí as dicas de onde procurar ajuda, né? Então, bom, a gente tem um canal super importante, que é o CVV. Não se preocupem em anotar todas as dicas aqui que eu vou dar, porque eu vou deixar um post assim que a gente finalizar a live, com todos esses lugares, né, essas possibilidades que eu vou dizer para vocês, tá? Eu vou começar falando as possibilidades para quem está com a grana bem curtinha, né? E que não tem, às vezes, um recurso financeiro nesse momento e que quer ajuda e que precisa ajudar alguém, então eu vou trazer. E daí depois a gente fala sobre a terapia, né? Que aí é importante a gente trazer também. Então, bom, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Ele é um canal de escuta, e aí que a pessoa liga, é o número 188, isso tá tudo lá no post que eu vou deixar. Daí a pessoa liga, pode ser que na hora que ela ligar, né, ela tenha que aguardar um pouquinho, né, espera, porque as ligações acontecem com muita frequência, ou por ligação, ou pelo chat, tá? É um atendimento que funciona 24 horas, então qualquer hora, né, que a pessoa desejar ligar para pedir ajuda ou para falar sobre, né, as suas questões turbulentas daquele momento, o CVV está ali disponível para poder auxiliar. Então, é uma excelente opção. Uma outra opção também que nós temos são as clínicas escolas das faculdades, das universidades. São clínicas que são abertas para atendimento psicológico, geralmente também são gratuitas.
Alguns utilizam, por exemplo, de alimento não perecível, então ao invés de pagar, né, em valor, em dinheiro, então eu trago aí um alimento perecível e faço o meu atendimento, né, o meu acolhimento psicológico. Então, por exemplo, né, eu não sei em qual região que você que está nos vendo, né, onde você mora, mas as faculdades próximas daí onde você mora, as universidades, então elas oferecem, né, essa clínica escola para esse tipo de trabalho. O CAPS também é uma outra opção, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Deem uma olhada no bairro de vocês, né? O CAPS. Ele é utilizado, né, uma instituição utilizada para tratamentos, né, de sofrimentos psicológicos mais graves. Então, fica ali também como apoio. Então, existe esse acolhimento e esse tratamento médico e psicológico. Então, é um centro bem integrado, né, que é uma opção também, o CAPS, as unidades básicas de saúde, né, as UBS, os postos de saúde, para realizar esse acolhimento ou te direcionar para um outro serviço do SUS, caso, né, não tem ali o espaço ou a modalidade específica, então é sempre encaminhado também para o SUS. E os atendimentos sociais, os psicólogos costumam abrir atendimentos com custo um pouco mais barato, né, para que seja acessível para todo mundo fazer aquele tratamento, né? E os atendimentos psicológicos também, particulares ou pelos convênios, também é uma opção para tratamento. Gente, então olha só, quantas alternativas. São muitas alternativas. Então, todas elas eu vou deixar nesse post assim que a gente finalizar, né? Se você quiser compartilhar com alguém, ou, né, compartilhar essa informação mesmo de ajuda, porque talvez, Ju, isso acontece e tem muitas pessoas que não sabem nem onde pedir ajuda. O que eu faço, né? Tem alguém na minha casa, ou alguém passando por isso, ou eu mesma. Onde eu vou pedir ajuda? Como eu vou resolver esse problema? Tá aí algumas alternativas que eu deixei que podem auxiliar muito, né? O importante é não deixe de procurar ajuda. Fale. Quanto mais a gente reprime, quanto menos a gente fala, mais dificultosa fica a situação. Então, é necessário falar. Vamos quebrar aqueles tabus que a gente disse antes. A gente fala, e a gente fala, né, sobre esse assunto, não só em setembro, né, que é o mês dedicado, como nós, né, dizíamos aqui anteriormente, mas Setembro Amarelo é todo dia, é um tema para se falar todos os dias, né? Isso. Estamos aí finalizando, mas antes eu queria falar duas falas que tivemos já em off, nós duas aí no particular. Eu dizia outro dia para a Jéssica, ela me perguntava, se eu não me engano, se eu estava bem, porque eu falei que estava fazendo alguns exames e tal, e ela me dizia, qualquer coisa que você precisar, eu acho que é isso, né, Jéssica? Eu estou aqui. E aí eu brinquei com ela e falei assim, essa frase, para mim, ela tem uma importância espetacular, tanto no dizer quanto no ouvir, né? Porque quando ela vem carregada de verdade, a gente se sente acolhida, né? Acolhido. E foi isso que eu senti na hora. Então, é uma frase que nós precisamos utilizar mais, né? Que você que está aí conosco, aí, você não está sozinho, sozinha. Né? É importante você compreender e sempre que precisar, não hesite em pedir ajuda, né? Sempre vai ter alguém ali, né, por você, né? Não pense que você está na vida aí sozinho, abandonado. Não, tem muita gente olhando aí por você. E outra coisa foi uma fala sua em um dos últimos eu não estou lembrando o dia certo, não. Um dia que você mandou para mim assim, que eu achei fantástico.
eu mandei um áudio para a Jéssica e ela tinha tido um dia de trabalho muito pesado e ela, então, viu que eu tinha mandado o áudio e ela não me respondeu, mas eu não estava ansiosa não, tá, Jéssica? Eu sabia que você iria me responder quando pudesse. Mas, para minha surpresa, ela disse uma frase que me tocou muito e que me ensinou também muito. Ela disse assim: ô Ju, eu não te respondi ontem porque eu não estava em condições de te responder com a atenção que você merecia. Ela não disse isso porque a Juliana é boazinha, é não sei o quê. Não. Ela passou muita verdade nesse áudio a ponto de me tocar. Por quê? Nós, às vezes, precisamos nos atentar para isso. Como que tem sido os nossos relacionamentos? E aí seria uma outra live, né? Eu falava, nós vamos ter que fazer uma live uma hora sobre isso, sobre essa frase aí, sobre esse cuidado com o outro, de se dedicar tempo para ouvir, né? E para falar, para conversar. Então, já aqui o meu agradecimento a você por esse ensinamento que você me deu, na prática. Então, eu falei assim, eu tenho que aprender com isso, eu preciso aprender com isso, né? E, claro, te agradecer por você ter dito mais uma vez sim a esse bate-papo. Que bom, né, poder estar aqui com você, nos ajudou muito, eu tenho certeza. Terça-feira que vem, certamente nós estaremos com outra live, porém, com a Raquel Araújo também, que é minha madrinha de casamento, que é uma bênção, uma grande profissional também, e eu sei que será também um bate-papo muito bacana. Então é isso, gente. Passo as falas finais para a minha querida Jéssica, para a gente encerrar. Nossa, eu não achei que eu tivesse te impactado tanto com o áudio que eu te mandei, né? E eu falo que é isso, né? Tudo o que acontece nessa nossa vida faz muito sentido, a gente tem que estar atento ao simples, né? Então, vamos prestar atenção nas nossas relações, na forma de escutar o outro, de escutar e de estar inteiro naquela escuta. Na outra live a gente falava dessa aceleração que a gente vive, tá todo mundo muito sobrecarregado, todo mundo muito cansado, essa estafa, né? Esse cansaço. E daí aquilo que é essencial, e a gente falava de essencialidade, né? Essencialismo na última live, de o que é essencial, né? Tem horas que a gente precisa recuar para a gente começar a prestar atenção em algumas coisas. Existem coisas que a gente enxerga só quando a gente desacelera. Ah, tem até uma dica. Lembrei aqui agora. Peraí, gente. Tem um livro que eu estou lendo que se chama As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. É um livro tão legal. E tem a ver com isso, Ju, que você está dizendo. Para a gente escutar o outro, não pode ser uma escuta com pressa, uma escuta corrida, porque talvez o outro vai me dizer coisas de que ele vai... Não, e aí eu tô corrido, né? Não, eu tô olhando no relógio, eu tenho tanto tempo para você. É preciso ouvir o outro, não só com os ouvidos. É preciso ouvir o outro com o coração. E para ouvir o outro com o coração, é preciso desacelerar. Na minha inquietude, na minha impaciência, eu não consigo auxiliar ninguém. Então, eu preciso desacelerar nesse momento. Ô, gente, então, ó, eu só queria agradecer, Ju, obrigada mais uma vez pelo convite, né? A gente já é super parceira aqui, né? Dos nossos temas tão importantes, preciosos e válidos. Isso. Agradeço todo mundo que participou, que esteve aqui conosco, né? E você que também vai assistir aí depois essa live. Olha que legal, Fabi, minha amiga, tá lendo o livro, minha tia também já leu, né? Então, é um livro muito interessante. E aí, assim que finalizar aqui, eu vou deixar o post com as dicas dos locais para ajuda, né? Para que você consiga auxiliar alguém, ou se você está passando por isso, para pedir ajuda.
Silenciar não é opção, a opção é falar. A gente resolve os problemas dizendo que a gente precisa de ajuda, então a gente fala. Falar é a melhor solução, né? É isso. Isso. Ah, então é isso, gente. Muito obrigada a todas vocês. Estou vendo aí várias pessoas dando a maior força, batendo palminha, falando que gostou. Quero agradecer a Janaína, que esteve aí com a gente. A Jana é uma grande irmã também de comunidade. E Jana não, ela é eu falo que eu preciso dela para o programa, fazer uma live com ela, porque ela é uma pedagoga, assim, fora do normal, é uma grande profissional e uma parceira na comunidade, na missão, né, que a gente exerce, e ela tem muito a passar também para a gente. Então, obrigada, Jana, por você ter se dedicado a esse tempinho para escutar a gente, e todos, meus tios, meu esposo, todo mundo, muito obrigado, os amigos e amigas da Jéssica, a Bia que faz parte do programa também, a Monique. Ó, estou muito feliz, viu? Muito, 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 viu? Vai ficar gravado, você vai deixar salvo, vou deixar salvo, né, no perfil, e também vou olhar lá e vou repostar também o post que você vai fazer, tá, Jéssica? Legal. Tá bom? Então é isso, encerramos, uma excelente noite de terça-feira agora, e relaxar, descansar, né, Jéssica? E Exatamente. que Deus abençoe cada um. Um grande beijo. Abraço, gente. Obrigada, Jéssica. Nada. Até a próxima. Até a próxima, né? Tchau.